Salve mocidade, olha eu aqui outra vez, Renata Teodoro, para falar dessa vez de monitorização e métodos de avaliação hemodinâmica. Bora lá? Bom, o doente grave, ele precisa estar monitorado o tempo todo, né? Então, a gente vai manter ele em monitorização invasiva ou não invasiva, dependendo aí do quadro que eu tenho. Mas eu preciso saber que a importância da avaliação da hemodinâmica é que ela me mostra muito sobre a gravidade do doente e sobre o funcionamento dos vários órgãos, né? Ela vai me ajudar, inclusive, na hora de fazer o diagnóstico fisioterapêutico, o diagnóstico clínico e até me monitorar a conduta. Então, o doente crítico, ele está num estado de baixo débito, e isso faz com que ele tenha uma hipoperfusão tecidual. Geralmente a gente avalia isso com a pressão arterial que está abaixo, né, a pressão sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Essa diminuição de pressão e de hipoperfusão, né, de perfusão tecidual, leva à disfunção orgânica, porque afinal de contas, se não chega sangue, não chega oxigênio, os órgãos começam a falir, né? E aí a gente vai cursar aí com falência de múltiplos órgãos. Então, quando eu penso em monitorizar, eu estou falando em avaliar, em avisar, prevenir e agir. Então, eu preciso fazer todas as etapas da monitorização, porque o doente grave tem que ser monitorado o tempo todo. Ele melhorou um pouquinho, eu tiro o suporte. Ele piorou, eu já entro com suporte antes de degringolar a situação. Então, é por isso que ele está em tratamento intensivo. Essa monitorização, né, essa observação metódica, né, é para que se faça essa vigilância contínua do sistema do organismo e vai dar aí todos os dados que vai nos orientar para tratamento, né, para você estar identificando quais são as necessidades terapêuticas desse doente. Nós vamos ter métodos que são não invasivos, tem a avaliação clínica, métodos que são minimamente invasivos e a cateterização da artéria pulmonar, que é um método invasivo. Na avaliação clínica, você pode identificar se o tecido está bem ou mal perfundido pelo nível de consciência, por exemplo. Por quê? Porque se eu não tenho uma boa perfusão do sistema nervoso central, os sistemas de alerta vão se apagando. E aí o doente vai rebaixando, né? Então, é um aviso aí que eu tenho uma hipoperfusão central. Eu também posso monitorar a pressão arterial média, porque ela vai me dar parâmetros um pouco mais fiéis a respeito da pressão arterial do meu doente. E se eu tiver alguns programas, né, como Vigileu, eu até consigo analisar o débito. Coloração da pele, o doente que está mal perfundido tende a uma palidez cutânea, né? E o enchimento capilar, que você aperta lá a extremidade e solta em até 3 segundos, tem que estar rosa de novo. Tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, me mostra aí uma letargia, uma diminuição da perfusão tecidual, porque o sistema cardiocirculatório não está dando conta, né, de levar sangue para a periferia. O débito urinário vai cair, né, o doente tende a uma oligúria, até porque para fazer a filtração, os rins dependem da pressão arterial, né, então se eu não tenho volemia adequada e pressão arterial adequada, eu não consigo filtrar. E, além disso, os rins vão segurar o volume de água, já que eu estou com um estado de baixo débito. Então, eu mantenho a água que eu tenho no corpo para manter uma volemia sanguínea aí no mínimo aceitável, né? A pressão arterial média, ela é muito importante porque a gente consegue avaliar a condução do fluxo periférico. Ela não vai se alterar à medida que afasta da aorta, o que é importante, porque às vezes a pressão próximo dos grandes vasos vai ser alta. Quando vai chegando na periferia, a coisa vai degringolando. E também não tem distorção de registros, né? Esses métodos minimamente invasivos, né, eles são muito usados aí na rotina da terapia intensiva. Então, tem a pressão arterial invasiva, que é um catéterzinho que fica lá na artéria e vai mensurando essa pressão jogando para o monitor. Ela é muito mais fiel, né? A pressão venosa central, então é um método também minimamente invasivo, através de um catéterzinho, e aí você consegue avaliar o fluxo, principalmente do lado direito do coração. E o Vigileu, ele é um software, né, que consegue fazer aí uma decodificação da pressão arterial média e fazer um cálculo, uma estimativa do débito cardíaco a partir dessa PAM. Isso é importante até na hora de prescrever drogas vasoativas ou inotrópicas, né? O ecocardiograma já é mais rico,
Mas ele é extremamente importante porque ele vai mostrar ali a morfologia das câmaras cardíacas e todo o funcionamento do coração, né? Os volumes sistólico e diastólico, contratividade miocárdica, a fração de ejeção e o próprio débito. Então, esse é um registro muito mais fiel, né? Através do ecocardiograma. O monitor ideal é aquele que é minimamente invasivo, ele é amplamente aplicável, posso usar em qualquer lugar, ele é preciso, tem que estar bem calibrado. Me dá o débito em tempo real, né? Pré e pós-carga em tempo real, fácil uso e operação na beira do leito, clareza e demonstração, porque às vezes o monitor é maravilhoso, mas ele tem uma linguagem que a equipe não entende, quer dizer, não adianta muito para mim. Um custo efetivo, afinal de contas, tudo em terapia intensiva é muito caro, né? E dá para usar em neonato e no adulto. O catéter da artéria pulmonar é a monitorização invasiva utilizada desde 1970, né? Geralmente se usa o catéter de Swan-Ganz. Esse catéter, ele meio que está caindo por terra. O custo não vale o benefício, né? Então, ele vai te dar algumas medidas importantes, sim, mas através desses outros métodos não invasivos ou minimamente invasivos, eu também tenho algumas variáveis que vai me mostrar a hemodinâmica do doente. Então, será que me interessa colocar um catéter lá na entrada, né, da artéria pulmonar, que tem que ser ocluído para poder fazer a mensuração? Então, a equipe médica precisa avaliar bem o catéter de Swan-Ganz, né? Se a gente fosse ver isso no início dos anos 2000, Swan-Ganz era maravilhoso. Hoje em dia já não é mais. Bom, o catéter, então, como eu disse, ele fica no ventrículo direito, lá na entrada da artéria pulmonar. E aí ele tem um monte de via, né? Então, aqui, ó, tá vendo? É um cuff, que é o que vai ficar lá na artéria pulmonar. E aí ele tem essas 6 vias. Aqui é a via do balão. Quando vai fazer as mensurações, precisa ocluir a artéria pulmonar. Então, insufla com soro fisiológico esse balão para fazer a oclusão. Tem uma via que é para medicação, via distal, tem a via para mais uma via para medicação, o termistor, que vai mandar a informação lá pro monitor, e a via proximal. Então, ele é bem complexo, né? E aí, ele vai mostrar aí todo o trabalho dos ventrículos, né? Do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, da artéria pulmonar, né? Então, ele vai me dar, por exemplo, a pressão da artéria pulmonar. E a gente sabe que na SARA, por exemplo, eu tenho uma hipertensão pulmonar, então é interessante. Vai me dar o volume diastólico final, o volume sistólico final do ventrículo, então te dá algumas coisas com precisão. Mas eu de novo falo, né? Custo versus benefício. Precisa se avaliar bem. O que a gente avalia, então? As variáveis hemodinâmicas e a de transporte de oxigênio. As hemodinâmicas, pressão venosa central, índice sistólico, pressão da artéria pulmonar média, pressão do capilar pulmonar, o débito cardíaco, índice cardíaco, trabalho sistólico ventricular, trabalho sistólico esquerdo indexado, né? Índice de resistência vascular sistêmica. E aí os valores médios para cada um, né? E a gente vai avaliar se o meu paciente está ou não conseguindo alcançar e por que ele está instável. Esse é um dado muito importante. Eu ainda posso avaliar as variáveis de transporte de O2, né? Lembra que é o sangue que transporta oxigênio. Portanto, se eu estou num estado de baixa perfusão tecidual, eu tenho pouco oxigênio. E aí eu posso ver ali pela oferta suprimento de O2, que é a DO2, o consumo de O2. Às vezes, a periferia está tão fechada que você está ofertando, mas a célula não está conseguindo absorver. Isso a gente vê na extração de O2, né? Na taxa de extração. O conteúdo arterial de O2, o conteúdo venoso, né? Que é o tanto que eu mando de oxigênio, e o conteúdo venoso é o quanto que volta, né? E a diferença artério-venosa, que me mostra aí o tanto que ficou de oxigênio lá na periferia. Gente, espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim falar sobre monitorização hemodinâmica. É uma parte extremamente importante do nosso trabalho, que vai nos nortear, nos dar segurança e assertividade nas condutas, né? Então, estudem cada vez mais, fiquem com a gente e até a próxima.